a nossa reunião a gravar. Se eu descobrir aqui onde é que isto é. Isto é mesmo no telemóvel aqui. Sim, é a barra inferior, Teresa. Já está a gravar, pronto. Ok. Teresa, obrigada. Por isso é que eu não a encontrava aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Quinta dos Produtos. Ok, é um bocadinho depois que eu estou a ouvir que estão aqui. Agora estou com som, certo? Pronto. É porque eu estava a ouvir o som de alguém, não sei se era da Teresa. Olá, Teresa, e olá, Marco, não sei se nos estão a ouvir, acho que sim. Olá a todos, mais uma vez, bem-vindos à Quinta dos Produtos. O meu nome é Catarina Maia, eu estou aqui pela primeira vez ali com a Bruna, que é o meu anjo da guarda, em representação do Comitê de Profissionais de Saúde da Dual Life Portugal, é um prazer estar aqui. O objetivo da nossa apresentação de hoje, como todas as quintas, é dar-vos a conhecer um bocadinho sobre a Dual Life, sobre o conceito de saúde da Dual Life, o qual eu partilho na íntegra, e sobre os produtos que a Dual Life produz. Bom, eu sou naturopata, sou terapeuta de medicina tradicional chinesa e homeopata. A medicina natural para mim é uma paixão, dediquei-me a ela há mais de 10 anos, tenho vindo a trabalhar, a estudar imenso, a trabalhar muito nestas áreas e pronto, e entretanto encontrei a Teresa Patinha através de uma amiga e o que ela me apresentou fez todo o sentido e pronto, aqui estou a partilhar convosco um bocadinho daquilo que eu sei e espero que gostem desta apresentação. Bom, eu vou então partilhar aqui a tela convosco, deixem-me só procurar aqui onde é que ela está. Tenho que abrir aqui, peço desculpa. Não é esta. Esta. Agora sim. E então cá vamos. Hoje vamos falar um bocadinho sobre um novo desafio que vamos ter também e vamos falar um bocadinho sobre aquilo que são os laboratórios Dual Life e sobre aquilo que a Dual Life tem vindo a fazer ao longo do tempo em benefício da saúde de todos nós. Bom, mas principalmente nós estamos todos aqui por uma razão principal, é que todos nós queremos ser felizes. Eu digo muitas vezes que todos estamos fadados à felicidade. Esse é o nosso destino. Mais cedo ou mais tarde é isso que nos vai acontecer a todos. Eu tenho muita fé, sou uma mulher de fé e tenho muita fé nisso. Mas na verdade o maior desejo de mim e de mais de 7 mil milhões de pessoas em todo o mundo é serem felizes. A questão é que o conceito de felicidade não é igual para todos. E uns dizem que são felizes quando têm a família ao pé, outros dizem que são felizes quando têm boas relações com as pessoas, outros quando fazem viagens e outros quando têm dinheiro, embora eu continue a achar que a felicidade constrói-se de pequenas coisas, mas tem que ter uma base fundamental e essa base é a saúde. Na verdade, se não tivermos saúde, a felicidade não se conquista, porque não nos sentimos realizados, não nos sentimos com vontade de sair de casa, de partilhar convívios com outras pessoas, de partilhar relações, de fazer viagens, não temos vontade de trabalhar. Então, de facto, a saúde é a base da construção de todo o conceito de felicidade. Esta questão da saúde leva-nos a lembrar que
hoje em dia a saúde, à semelhança do que era aqui há uns bons anos atrás, não é apenas a ausência de doenças. Nós não somos saudáveis quando não estamos doentes. A própria Organização Mundial de Saúde reconhece isso e reconhece que para uma pessoa ser saudável tem que ter um bem-estar psico-neurosociosomático, ou seja, a nível psicológico, a nível neurológico, a nível social e ao nível do funcionamento do seu corpo. E então, obviamente que a partir deste conceito do bem-estar psico-neurosociosomático, eu acrescentaria, porque no meu conceito isso existe, ali também a parte espiritual do ser, que eu acho que faz todo o sentido, nós somos muito mais daquilo, para além daquilo de que se vê, não é? E essa parte que não se vê também é importante na construção da felicidade, mas como eu dizia, a partir deste conceito, conceito global de saúde, a Duolife construiu a estratégia dos 5 elementos. E muito bem, quanto a mim, os 5 pilares da saúde têm que assentar sempre numa nutrição consciente. Nós devemos saber sempre aquilo que estamos a comer, aquilo que determinados alimentos nos vão fazer, o que é que eles nos trazem de bom e o que é que eles eventualmente poderão trazer-nos de prejudicial. Depois a atividade física é fundamental, o movimento é importantíssimo para que todos os órgãos funcionem em pleno e com a sua energia a funcionar corretamente. Depois a gestão do stress, o stress é um flagelo, hoje em dia, um flagelo dos tempos modernos, está na base de inúmeras doenças, influencia determinantemente, da pior forma, o nosso sistema imunitário, mantém-nos em constante estado de inflamação e está na base, como é lógico, de grande parte das doenças chamadas de doenças da civilização. Depois, a purificação do organismo. Obviamente que se nós tivermos um organismo intoxicado, não conseguimos que os nossos órgãos funcionem de forma correta. Nós em naturopatia chamamos o terreno, nós temos que preparar o terreno para que, e assim é também na agricultura, nós temos que preparar o terreno para que consigamos semear e o terreno tem que estar limpo para que consiga produzir, não é? Assim é com o nosso organismo, se nós tivermos um organismo intoxicado, obviamente não adianta estarmos a tomar suplementos disto e daquilo, de tudo e mais alguma coisa, que eles não vão fazer aquilo que é a sua função, que é ajudar na prevenção e tratamento de algumas patologias. E depois, obviamente, a suplementação como o 5º pilar, mas não menos importante. A suplementação é importantíssima, já vamos ver um bocadinho mais à frente, porque de facto nós não conseguimos ir buscar aos alimentos atualmente os nutrientes que conseguíamos há uns tempos atrás, há uns anos atrás. E isso faz com que, ainda que nós comamos comida biológica, com todo o cuidado para não ter pesticidas, colhida no momento, nós não conseguimos satisfazer as nossas necessidades nutricionais. Daí a importância da suplementação. Então, falando um bocadinho da Duolife, a Duolife é uma empresa polaca, é um laboratório que produz estes suplementos que são maravilhosos. O laboratório situa-se na Polónia, como eu já vos disse, encontra-se devidamente credenciado através destes diplomas, essas marcas que vimos aí no lado direito do ecrã, e por isso a Duolife tem tentado sempre satisfazer as melhores garantias de qualidade dos seus suplementos e tem vindo a ser reconhecido, obviamente, adquirindo com mérito estas distinções. Então, como eu vos dizia, a Duolife decidiu em bom tempo adotar esta estratégia dos 5 elementos, e muito bem, e em conjunto com a World Health Foundation criaram então um conceito de vida consciente. Eu vivo de forma consciente, era bom que todos nós conseguíssemos dizê-lo em pleno. De facto, eu partilho muito este conceito que a Duolife desenvolve e tenho trabalhado muito nele ao longo dos tempos, e nas muitas apresentações que faço e nos workshops, quando falo de vida consciente, vida saudável, eu costumo dizer que se estiverem 30 pessoas a assistir àquela sessão, mas eu conseguir que uma delas
consiga no final dizer eu quero viver de forma consciente, para mim valeu a pena ter estado a falar naquele dia. E eu assim espero que hoje eu consiga também convencer-vos a fazê-lo, a viver de forma consciente e a chegarem ao fim desta apresentação e dizer, ok, eu quero fazer alguma coisa por mim, eu quero viver desta forma consciente, sabendo o que devo ou o que devo fazer para meu bem e aquilo que eu posso fazer que me pode prejudicar. Então, quais é que são os grandes desafios da civilização atual? De facto, a alimentação inadequada. Ainda há pouco tempo saiu um estudo que diz que nós urgentemente temos que olhar para a alimentação que fazemos hoje em dia, porque não só a nível da saúde, mas também a nível ambiental, estamos a correr quase que para o abismo. Então, se nós conseguirmos pensar, através deste desafio da vida consciente, pensar um bocadinho sobre os alimentos que estamos a ingerir e o que é que eles nos podem trazer de bom e escolher aqueles que nos trazem coisas boas, isso seria o ideal. Depois, os químicos nos alimentos. A agricultura em massa, como vocês sabem, é um dos grandes problemas, quer ambientais, quer também de saúde. Para que os terrenos possam produzir rapidamente e em grande quantidade, são utilizados químicos tóxicos que nos prejudicam grandemente. Obviamente os alimentos são massificados com esses produtos, eles depois vêm no interior dos alimentos e nós, sem saber, estamos obviamente a intoxicar o nosso corpo. Depois o stress, eu já vos falei ali atrás, o stress é um dos grandes flagelos da humanidade hoje em dia, vivemos constantemente a correr, é porque temos que sair cedo para o trabalho porque os nossos filhos não estão a tomar o pequeno almoço no tempo que devem, temos que correr, depois é o trânsito, depois chegamos, são os nossos colegas, eu já estou atrasado e agora o meu colega está aqui nesta conversa comigo, deixamos de ter tempo para parar e pensar. E isso é tão importante. É importante porque, para além de parar e pensar, nós temos que socializar. Temos que conseguir olhar nos olhos das pessoas. Temos que lhe conseguir sorrir. Temos que conseguir dizer bom dia. E isto, de facto, o stress impede, porque estamos constantemente irritados. O nosso fígado, assim diz a medicina tradicional chinesa, o nosso fígado está irritado. E isso é sinal de intoxicação, obviamente. E depois, a contaminação do meio ambiente. A par destes químicos nos alimentos que são vaporizados por todas essas culturas, temos depois também o fumo dos carros, temos o fumo do tabaco, temos as radiações dos telemóveis, temos os computadores e por aí adiante. De facto, esses são os grandes desafios que temos que fazer frente e se não o fizermos, não teremos um bom futuro. É isso que nós queremos evitar. Na verdade, o ser humano é constituído por bilhões de células. As nossas células mais velhas têm cerca de 7 a 10 anos, mas a verdade é que existem outras que estão constantemente a morrer e a renascer. As células têm na sua bioquímica uma capacidade inata de se autodestruírem. E elas autodestroem-se quando entendem que já fizeram o seu papel. Elas autodestroem-se para que consigam nascer novas células. O grande problema do cancro, para quem não sabe, é exatamente a falha que existe neste mecanismo de autodestruição da célula. Elas não morrem e, além do mais, ainda se multiplicam. É por isso depois que nascem os tumores. E isso obviamente mostra-nos que existe ali uma deficiência de funcionamento celular e essa deficiência de funcionamento celular surgiu de algum lado. Surgiu às vezes começa apenas por uma simples inflamação provocada pelo stress, por exemplo. E quando vamos por a ver o que é, já está em situações às vezes complicadas. E a verdade é que é bom que as nossas células morram e nasçam novas, porque é assim que funciona o nosso organismo. Nascem num minuto 2 milhões de células ou mais, eu diria até mais. E nós temos que lhes dar, obviamente, o combustível, temos que dar ao organismo o combustível que ele necessita para que estas células continuem a nascer saudáveis. Então, o ser humano, por isso mesmo que eu estou a dizer, mantém-se constantemente em construção, é como se fôssemos uma casinha que está em constante construção. As nossas proteínas são os tijolos, a proteína que nós ingerimos são os tijolos dessas casinhas, mas
nós temos que ter, para além desses tijolos, a casa não se faz só de tijolos, faz-se também de muitas outras coisas, faz-se de cimento, faz-se de janelas, faz-se de telhas, e são à volta de 90, não são bem 90, são quase 90 nutrientes que nós necessitamos diariamente para que consigamos dar ao corpo o combustível que ele necessita para funcionar em pleno e para que as nossas células continuem constantemente a nascer saudáveis. Então são 60 minerais, 16 vitaminas, 12 aminoácidos e depois os ácidos gordos, ômegas 3, 6 e 9, cada qual na sua proporção, obviamente, mas estes ácidos gordos são fundamentais para a nossa saúde. Como eu vos estava a dizer lá atrás, hoje em dia nós não conseguimos ir buscar aos alimentos a mesma quantidade de nutrientes que conseguíamos há uns anos atrás. E vocês vejam pelo quadro que tem aí no ecrã do computador, de 85 para 2002, por exemplo, a quantidade de cálcio nas batatas desceu 78%. Temos, por exemplo, nas bananas, a vitamina B6 desceu 95%. Isto é cientificamente comprovado por um laboratório suíço, um estudo que foi realizado, e isto deixa-nos a pensar, porque, e eu sou daquelas pessoas que, como vos digo, enquanto naturopata, eu privilegio sempre a alimentação, sempre. A suplementação não substitui a alimentação, é bom que tenhamos isso todos em mente. A suplementação complementa a alimentação. Nós, na verdade, temos que comer de forma correta, de forma consciente, mas nunca esquecendo que hoje em dia não conseguimos ir buscar à alimentação tudo aquilo que íamos buscar há uns anos atrás, e daí a necessidade de suplementarmos com suplementos de qualidade. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, no ano de 1960, morria-se de doenças relacionadas com o sistema cardiovascular e cancro na ordem dos 37%. Atualmente, esses 37% passaram para 74%. Isto são dados que são da Organização Mundial de Saúde, mas que são dados que não nos devem passar de forma distraída, porque na verdade isto é um sinal de alerta. Eu não sei se vocês conhecem um relatório que foi realizado pela Direção-Geral de Saúde Portuguesa. O relatório chama-se A Saúde dos Portugueses, Perspectiva 2015. E se vocês forem verificar o relatório em relação à diabetes tipo 2, que é uma doença que está em grande parte relacionada com os maus hábitos alimentares e maus hábitos de saúde, existem diabetes tipo 2 ou alterações de hiperglicemia intermédia, uma incidência na população portuguesa de 40%. Estamos a falar de Portugal, meus amigos. 40% de pessoas que sofrem de diabetes tipo 2 ou de alterações de hiperglicemia intermédia, ou seja, uma pré-diabetes. E são diagnosticados 160 novos casos por dia. 160 novos casos, os diagnosticados. Não estou a contar com aqueles que não são diagnosticados, mas que estão também com este problema. Esse mesmo relatório da Organização Mundial de Saúde, vocês podem consultá-lo na internet, valia a pena consultá-lo, porque são dados que são da população portuguesa, somos nós que lá estamos, e lamentavelmente estes relatórios quase que não são divulgados na comunicação social, lá se saberá porquê, mas a verdade é que eles trazem-nos dados que nos têm que fazer pensar e agir, porque ainda estamos em tempo de os inverter. E como eu dizia, nesse mesmo relatório consta uma coisa interessantíssima, que é na pirâmide dos fatores de risco que retiram mais anos de vida com saúde aos portugueses, primeiro lugar, hábitos alimentares inadequados. Isto não são dados inventados por nós, são dados da Direção-Geral de Saúde. Eu vou repetir. Fatores de risco que retiram mais anos de vida com saúde aos portugueses. Hábitos alimentares inadequados. E o que é que são estes hábitos alimentares
inadequados. Eles concretizam: dieta pobre em fruta, pobre em sódio, pobre em vegetais, pobre em frutos secos, rica em carnes transformadas, pobre em ácidos gordos ômega 3, pobre em fibras, pobre em ácidos gordos poliinsaturados e rica em carnes vermelhas. Ou seja, nós só por aqui conseguíamos concluir que, na verdade, para além de não comermos de forma consciente, comermos de forma errada, não estamos a ingerir os nutrientes de que necessitamos para que o nosso corpo funcione em pleno. Daí a importância de ou irmos buscá-los numa parte à alimentação correta e noutra parte à suplementação. Depois há outra coisa ainda muito importante. Alguns de vocês com certeza são pais, eu também sou, mãe, neste caso, mas há uma coisa que lá diz que a mim me preocupou. 65% das crianças em Portugal, entre os 2 e os 10 anos, não cumpre a recomendação internacional da Organização Mundial de Saúde para uma ingestão mínima de 3 porções de fruta e 2 porções de legumes diárias. Meus amigos, 65% das crianças portuguesas, mais de metade, entre os 2 e os 10 anos, já está a comer de forma errada. E eu pergunto e deixo-vos a pergunta a vós, que é essa a pergunta que me atormenta e que me faz ter força para fazer isto tudo que faço, que é: o que é que nós queremos da saúde dos nossos filhos? O que é que nós queremos dos jovens, destas crianças, que vão ser os jovens da amanhã, que vão ser os líderes do nosso país amanhã? Queremos construir uma geração doente? Então, se nós temos filhos, é a nossa responsabilidade dar-lhes ou proporcionar-lhes saúde. Então vamos ensinar-lhes desde pequenos a comer corretamente, de forma consciente. Vamos ensinar-lhes esta estratégia dos 5 elementos. As crianças aprendem muito mais facilmente que os adultos. E ensinam os adultos, que é o mais engraçado. Então vamos aproveitar essa energia que eles têm para que os pais possam, eles próprios, aprender com os filhos. Nós vimos com a reciclagem. As crianças é que ensinaram os pais a reciclar. Então vamos ensinar-lhes saúde para que eles ensinem também os seus pais a ser saudáveis. Depois, ainda em relação às crianças, vejam bem, o grupo etário dos 6 aos 7 anos é o que menos cumpre as recomendações. Portanto, dos 6 aos 7, as crianças que entram na escola, vejam bem, as crianças que entram na escola precisavam ter os nutrientes ali em pleno, são as que menos cumprem estas recomendações, com uma percentagem de 68,2%, quase 70% das crianças. E as crianças obesas, obviamente, são as que menos legumes comem, com uma prevalência de 38% de consumo inferior às recomendações. Com este quadro vem complementar tudo aquilo que eu vos disse atrás. As doenças da civilização estão diretamente relacionadas com a redução do teor de nutrientes na alimentação. Vejam bem, as doenças vão aumentando na mesma proporção em que o teor de nutrientes vai baixando. Exatamente na mesma proporção de 1960 para 2010, é muito bem visível esta curva. Então, dizia aqui o Dr. Joel Wallace, que foi nomeado para o Prémio Nobel da Medicina, ele diz uma frase curiosa: se o teu médico achar que não é necessário que tomes suplementos ou que vais encontrá-los na alimentação cotidiana, muda rapidamente de médico. Quanto mais rapidamente o fizeres, mais possibilidades terás de desfrutar de uma longa vida em boa saúde e em boa forma. Esta frase é do Dr. Joel Wallace, com o qual eu concordo plenamente, mas ele foi nomeado para o Prémio Nobel e, portanto, há de ter muito mais créditos do que eu e felizmente que assim é e que ele tem esta opinião. Então, como eu vos estava a dizer, a nova fábrica do Alife prima então pela excelência dos produtos e garantias de segurança, tem um conselho científico próprio, tem uma fábrica própria e tem um departamento de investigação e desenvolvimento próprio. A do Alife foi reconhecida como sendo um centro de inovação e desenvolvimento. E por isso todos nós temos que estar muito satisfeitos, porque primeiro é um laboratório europeu e portanto nós temos a garantia de que os produtos que ali são produzidos, pelos conhecimentos que têm,
são de boa qualidade, e depois porque estamos a falar de um laboratório que foi reconhecido como um laboratório de inovação e desenvolvimento, o que nos deixa a todos também muito, muito satisfeitos. O Conselho Científico da Duolife é constituído por reconhecidos cientistas, professores catedráticos, doutores em ciências médicas, desde também catedrático, professor catedrático, e também o seu presidente, o Dr. Pietro Cardascio, que alguns de vós já tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente. Eu ainda não conheço, mas hei de conhecer um dia. Assim espero. Bom, em relação aos prémios e certificados dos laboratórios do Duolife, eu deixo-vos aí alguns deles, e os certificados de qualidade e segurança, e portanto cada vez mais nós podemos estar sossegados e descansados, porque a Duolife tem vindo a ser reconhecida ao longo do tempo pela qualidade e segurança dos seus produtos. Os produtos são produzidos com as mais altas tecnologias de segurança, com as maiores preocupações de qualidade, e isso tem vindo a ser reconhecido, obviamente, por todos estes certificados que vocês veem aí à frente. Ultimamente foi também conseguido o certificado da FDA, que é uma entidade americana que controla a qualidade dos alimentos e suplementos que são comercializados nos Estados Unidos, e a Duolife conseguiu o certificado da FDA, que confere também a possibilidade de os produtos do Duolife serem comercializados nos Estados Unidos, aliás, como acontece com muitos produtos dos Estados Unidos comercializados em Portugal. Bom, em relação ao padrão dourado do Duolife, temos aqui 5 princípios que são fundamentais e que garantem esta segurança e qualidade dos suplementos. O primeiro princípio, zero conservantes. Vocês sabem que os produtos do Duolife são produtos, a maior parte deles são em líquido, não é? Também depois temos as cápsulas, mas os produtos da prevenção são em líquido e por isso não têm conservantes, e daí a necessidade deles terem que ser, depois de abertos, guardados no frigorífico. Princípio 2. Não têm organismos geneticamente modificados, ou seja, não há nenhuma manipulação genética nos produtos utilizados para a produção dos suplementos, e nem, se assim fosse, mal seria, porque podíamos estar a pôr em risco também a nossa saúde, mas de facto não são, e esse tem sido uma grande preocupação da Duolife, felizmente que assim é. Depois, princípio 3, só embalagens de vidro. Obviamente que as embalagens de vidro são sempre mais seguras, quer para manter a qualidade dos suplementos, quer também para não haver aquele perigo de contaminação com os plásticos, e que hoje é tão falada até pelas garrafas de água, não é? É complicado, é uma coisa que também temos que pensar sobre, porque bebemos demasiadamente água engarrafada em garrafas de plástico. Depois, o método utilizado para a sua produção é um método muito inovador, muito avançado, e que permite que as qualidades dos alimentos que são utilizados para produzir os suplementos sejam mantidas na sua pureza original. E depois, o princípio 5, que para mim é um dos mais importantes, eu desde já vos digo que este quinto princípio, que é o facto de os suplementos serem produzidos com componentes completos, com os alimentos inteiros, foi um dos princípios que me fez querer saber um bocadinho mais sobre os suplementos da Duolife. E vocês já vão perceber porquê aqui mais à frente. Deixa-me só andar aqui com isto para trás um bocadinho. E porquê? O Dr. Bircher Benner era um médico suíço e que dizia o seguinte, que os alimentos com as suas proteínas, gorduras, hidratos de carbono e elementos minerais não só podem ser entendidos na perspectiva do seu poder calórico, portanto nas suas calorias, da sua qualidade, mas também por uma coisa a que ele chamou o poder lumínico. O que era o poder lumínico dos alimentos? Ele criou uma teoria lumínica dos alimentos e como é que ele começou a pensar nisto? Começou a observar como é que a energia solar era captada pelas plantas. E as plantas, como é que fazem? Captam a energia solar e através da fotossíntese
essa energia luminosa do Sol é transformada em energia química. Ora, nós, seres humanos e os animais em geral, não têm esta capacidade de transformar a energia do Sol em energia química. E então o Dr. Benner dizia que como os animais não podem, só por si, transformar esta luz solar captada pelos vegetais em energia, ou captada por nós, devemos ingerir vegetais para obter essa energia que lá estão nas suas moléculas. Ou seja, nós quando captamos energia solar, não conseguimos por si só transformá-la em energia química. As plantas conseguem. E essa energia solar fica acumulada nas células das plantas. E então é essa a base da teoria lumínica do Dr. Benner, defendendo que essa era a grande razão pela qual nós tínhamos que comer alimentos inteiros. Isto para vos dizer que é muito diferente nós estarmos a tomar um suplemento com um ingrediente isolado e nós estarmos a tomar um suplemento produzido com um alimento inteiro. Porque nós, através do suplemento produzido com o alimento inteiro, estamos a ir buscar a tal energia lumínica, a tal energia do Sol que está acumulada nas células das plantas. Pronto. Passando aqui aos nossos produtos da Duolife. Os produtos são, como vocês podem ver, já conhecem os mais destinados à prevenção. Depois temos as fórmulas médicas. Temos ali os suplementos líquidos mais para os pequeninos. Temos as nossas barras energéticas, mas já vamos aqui mais à frente ver cada um deles. Pronto, temos aqui as fórmulas líquidas, fórmulas médicas e estas fórmulas aqui que estão do lado direito, que são aquelas que têm comprovação científica e estudos científicos associados. Bom, vamos começar pelo nosso casal maravilha, Duolife Dia e Duolife Noite. O Duolife Dia, obviamente, que é um suplemento que é uma fonte de saúde e vitalidade, é uma proposta que é dirigida pela Duolife a todos aqueles que desejem ativar a sua psicomotricidade e abastecer o organismo com substâncias necessárias ao seu bom funcionamento no dia-a-dia. Ele deve ser consumido de manhã e por isso mesmo vai-nos dar um aporte de antioxidantes e, como seja, por exemplo, o açaí, a romã, o aloe, a rosa selvagem, o ginseng que nos vai dar energia. Então é um conjunto de nutrientes que nos vão dar energia para o nosso dia-a-dia, para fazer face, obviamente, àquelas situações de stress que eu vos falava. Este Duolife Dia tem o seu casal noturno, que é o Duolife Noite, obviamente. O Duolife Noite é então uma solução dedicada a todos aqueles que desejem desfrutar da sua vida graças a uma noite plena de calma e regeneradora de todas as suas forças vitais, fornecendo ao organismo as substâncias de que ele necessita. Então, quais é que são os ingredientes principais do Duolife Noite? O goji, o cardo mariano, a alcachofra, a acerola, a ortiga, a cidreira, todas estas plantas que eu vos acabei de dizer são, por um lado, antioxidantes e, por outro, são desintoxicantes hepáticas. E eu digo-vos isto de forma propositada porque, segundo a medicina tradicional chinesa, durante a noite o sangue retorna ao fígado para ser purificado. E o fígado, obviamente, tem um papel primordial na desintoxicação do organismo, é o grande filtro do organismo, e então, por exemplo, a alcachofra, que está aqui presente no Duolife Noite, o cardo mariano, que está também aqui presente no Duolife, a ortiga, são tudo plantas que são desintoxicantes hepáticas. Daí a importância de nós tomarmos o Duolife Noite à noite, porque, como vamos ver um bocadinho mais à frente, o nosso organismo funciona, nossos órgãos funcionam em ciclos energéticos de 2 horas e à noite, de facto, é quando o fígado tem o seu pico energético de funcionamento e depois também, daí a importância de vocês já terem ouvido dizer de certeza que não devemos comer muito à noite, que é para deixar o organismo descansar e fazer a sua limpeza. Depois a cidreira está aqui também com um propósito importante, que é dar então à nossa noite aquele sentido de calma e descanso que é preciso
para termos uma noite em pleno e acordarmos no outro dia regenerados. Depois, a nossa vitamina C. Para aqueles que já me conhecem um bocadinho, sabem que eu sou fã da vitamina C. A vitamina C é um antioxidante espetacular, é um fortalecedor do sistema imunitário, como nenhum outro, é um suplemento que nos dá a energia que nós precisamos para enfrentar os desafios do dia-a-dia. Ela ajuda na síntese do colagênio, ajuda na fixação do ferro. Bom, a vitamina C é quase a base de todos os outros nutrientes. Este suplemento de vitamina C completa e 100% natural é uma solução dirigida a todos os que procuram um método infalível para melhorar o seu bem-estar e para combatar as deficiências vitamínicas e minerais, ou seja, simplesmente para desfrutar da vida cheios de energia. Como eu vos digo, a vitamina C é feita com ingredientes completos, tem acerola, rosa selvagem e bagas de camu-camu, que são dos alimentos mais ricos em vitamina C. Depois, temos a nossa clorofila. A nossa clorofila é um suplemento muito especial. E muito especial porque ela tem aqui duas vertentes que são importantíssimas. Primeiro, tem clorela, que é uma alga, para quem não sabe. A clorela, à semelhança de todas as algas, é uma fonte de energia espetacular. As algas têm vitaminas, têm minerais, têm um poder desintoxicante como nenhum outro alimento. E, obviamente, que eu dizia que isto tem duas vertentes aqui, porque tem aqui o óleo de hortelã, que lhe vai dar também aqui o poder desintoxicante tão importante neste suplemento. A clorofila, então, é uma proposta dirigida àquelas pessoas que desejam manter o seu organismo em boa forma durante o maior tempo possível, que é o que todos queremos, não é? Graças às suas propriedades excepcionais, costuma denominar-se energia líquida. Eu tenho amigas que não dispensam tomar a clorofila porque dizem que, na verdade, a clorofila ajuda-as a terem energia logo pela manhã. A clorofila alcaliniza o organismo, que é outra qualidade importante. Tem efeitos positivos na flora intestinal, fortalece o sistema imunitário, liga e elimina os metais pesados, apresentando efeitos semelhantes aos probióticos, favorece também a regeneração e a convalescença do organismo, que está exposto ao stress prolongado e outras cargas tóxicas. Falando em metais pesados, eu relembro que, de facto, falávamos lá atrás da toxicidade dos alimentos, não só os vegetais através dos químicos com os quais são massificados, mas também o peixe da aquacultura tem imensos metais pesados. Os metais pesados acumulam-se no organismo, não são facilmente elimináveis pelos mecanismos de desintoxicação do corpo. E daí a importância de nós tomarmos suplementos que nos ajudem a arrastar estes metais pesados para fora do nosso organismo, de forma a que eles não consigam acumular-se. Eu posso-vos contar o caso de uma amiga mas isso foi por causa da profissão dela. Ela era dentista e começou a ter artrite reumatoide. Veio-se a perceber que tinha a ver com o chumbo que ela utilizava nos tratamentos. Antes utilizava-se muito o chumbo nos tratamentos dentários. Então o chumbo começou a acumular-se nas articulações e ela desenvolveu uma doença autoimune, exatamente porque os mecanismos de desintoxicação não estavam a funcionar corretamente. Depois o aloé, eu digo-vos que o aloé é um dos meus favoritos, não dispenso o aloé. O aloé é uma fonte natural de saúde e beleza, obviamente, é uma solução perfeita para as pessoas que desejam preservar o aspecto jovem e a vitalidade, acho que todas queremos, todas e todos, os homens também já se preocupam com estas coisas. Graças às suas propriedades purificadoras, garantem uma plena regeneração do organismo. Bom, o aloé tem imensas propriedades. Desde logo, é verdade que o sumo e o gel têm propriedades diferentes e daí haver a preocupação deste suplemento conseguir coordenar aqui as quantidades de sumo e polpa
de forma a que haja um equilíbrio e o aloe consiga trazer-nos tudo aquilo que tem de melhor. O sumo em doses baixas aumenta as secreções e a produção de bilis e, portanto, vai ajudar aqui também no sistema digestivo. Em doses mais altas pode provocar alguma irritação da mucosa, que não é o caso da mucosa intestinal, não é o caso deste suplemento. E tem também o sumo efeitos antibacterianos e antivirais. O gel, que também está presente aqui neste suplemento, que é da polpa, é por isso que este suplemento tem assim umas farripazinhas que são a polpa do aloe. Este gel tem imensas propriedades hidratantes, anti-inflamatórias, cicatrizantes, antibacterianas e antivirais. E portanto vocês vejam num suplemento apenas conseguimos ir buscar ali uma série de benefícios. Depois temos o mel é um dos antibióticos naturais mais potentes que temos e às vezes até desvalorizamos, não é mal, mas às vezes desvalorizamos. E depois temos o orégano, que o orégano é ali um fortalecedor do sistema imunitário, um anti-inflamatório, um antibacteriano, que é importantíssimo para que mantenhamos o nosso sistema imunitário a funcionar. Depois, o colagênio. Para quem tem, obviamente, problemas de articulações e até de ruguinhas na pele, o colagênio é importantíssimo. Em conjunto, então, com o aloe, por exemplo, e em conjunto com a vitamina C, dá aqui um aporte espetacular aqui no anti-aging. O colagênio é enriquecido com antioxidantes, ajuda a manter a firmeza e a elasticidade da pele, protege do envelhecimento precoce e contribui para a manutenção da saúde do cabelo e das unhas. O colagênio natural garante um ótimo estado da cartilagem articular e dos ossos. Ele tem colagênio marinho, cavalinha, que é um diurético, condroitina, que vai também fortalecer as articulações, a urtiga, que vai desintoxicar. Eu disse-vos há bocadinho que essa amiga minha tinha esses problemas nas articulações porque tinha depósitos de metais pesados nas articulações. E houve a preocupação deste suplemento de trabalhar ele próprio a desintoxicação, de forma a que não aconteça este tipo de situação. Os rebentos de bambu, a manga, o ácido hialurónico e a glucosamina, tão importante para a saúde das articulações. Depois temos aqui quase o nosso rei, é o Liquid Gold. De facto, o Liquid Gold é um suplemento hiper importantíssimo no que respeita ao combate da inflamação, e não só. É o verdadeiro ouro líquido entre os óleos de maior qualidade prensados a frio, que é outro pormenor importantíssimo. Os óleos têm que ser prensados a frio, porque se forem aquecidos perdem as suas propriedades e, pior que isso, oxidam. Oxidando, produzem radicais livres e os radicais livres são quase que os principais, quando em excesso, não é? Os principais motivadores da inflamação. Este suplemento é baseado na composição de 13 óleos vegetais selecionados, em função do seu efeito antioxidante, reforçando a durabilidade dos ácidos ômega 3, também presentes neste produto e tão importantes no combate à inflamação. Depois, para além disto, tem vitamina D3 e, vocês reparem, a vitamina D3 é uma vitamina lipossolúvel. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que as vitaminas lipossolúveis precisam de gordura para serem assimiladas. Então, houve a preocupação de, neste suplemento, nós, quando recomendamos vitamina D3, dizemos sempre tomas às refeições, para ter gordura, para que a vitamina seja absorvida. Este suplemento tem a preocupação de, no próprio suplemento, ter gordura saudável para permitir que a vitamina D3 também seja absorvida, sem que haja necessidade de estarmos a comer qualquer coisa com gordura para ela conseguir ficar biodisponível. E, portanto, é um suplemento super importantíssimo na nossa saúde. Depois, para as nossas crianças, o Sun Vital, ele tem aqui, é uma nova linha de produtos da Dual Life e é dedicado aos mais jovens, obviamente, é um xarope, contém componentes vegetais naturais e zinco orgânico. O sabor é muito agradável e, portanto, não há aquela chatice das crianças dizerem que não gostam. Como eu antes, quando era miúda, tinha que tomar óleo de figa de bacalhau, e se calhar muitos de vós também, e aquilo de facto era intragável,
mas não, este xarope é espetacular, os miúdos adoram e de facto tem aqui um conjunto de nutrientes que são importantíssimos. Vocês lembrem-se daquilo que eu vos disse lá atrás sobre a alimentação das nossas crianças e da importância de nós lhes começarmos a proporcionar saúde o mais cedo possível. Depois, temos então as nossas fórmulas médicas, o Prostic. Eu digo já que estou neste momento a tomar Prostic, porque estava aqui a sentir as articulações um bocado perras, e então, e os músculos, e então comecei a tomar. É uma fórmula muito completa, ajuda a manter os músculos e as articulações em boa forma e garante a sua flexibilidade e agilidade. Portanto, tem aqui uma série de ingredientes que são importantíssimos para a saúde das articulações e dos músculos, como sejam, por exemplo, a casca de salgueiro, que é anti-inflamatória e analgésica, o extrato de raiz de unha do diabo, muito importante nas dores articulares e no combate à inflamação das articulações, a angélica também, no combate ao relaxamento e às dores. Depois, o Borlis Pro é aqui o nosso grande militar do sistema imunitário. Ele tem aqui uma série de ingredientes que estimulam o sistema imunitário. É uma excelente fonte de compostos fenólicos, de ácido clorogénico, iridoides e alcaloides, e graças a uma proporção muito equilibrada de compostos e à aplicação de uma fórmula de produção inovadora, nomeadamente antioxidantes, reforça então o combate o reforço ao sistema imunitário e o combate às doenças que daí possam advir. Então tem esteva, tem alho, o alho é um antibacteriano importantíssimo, um dos antibióticos naturais mais importantes e mais fortes, novamente o orégano e tem então aqui uma série de componentes que são importantes para reforçar o nosso sistema imunitário. Depois, o ProSelect, pessoas que já têm então um desafio de saúde mais sério, por exemplo, situações de doenças oncológicas, deficiências fortes do sistema imunitário, e este suplemento tem também aqui um reforço muito grande em matéria antioxidante. Caracteriza-se pelo elevado teor de polifenóis, alcaloides, taninos e esteróis, aumenta as capacidades antioxidantes do organismo, auxilia a eliminação de toxinas e ajuda a manter um fígado saudável, obviamente, sendo um ótimo complemento mesmo para quem está a fazer tratamentos de quimioterapia. Depois, o Procardiol é então um suplemento destinado à saúde do coração e do sistema cardiovascular. Tem então extratos que permitem que o funcionamento pleno e adequado do nosso coração. Deixa-me só aqui acender a luz. Tem aqui, o que é que isto tem aqui tem espinheiro branco, tem flores de hibisco. O hibisco é um potente antioxidante. Aliás, só o chá de hibisco é ótimo para combater a inflamação. Casca de uva vermelha, tem aqui o extrato de romã e, portanto, antioxidantes que são importantíssimos no combate às placas de atroma, que são aquelas acumulações de gordura no interior das nossas artérias e que estão ali na base das grandes complicações do nosso sistema cardiovascular. Depois, para o migrano, então, para quem sofre daquelas dores de cabeça incomodativas que nos levam quase à loucura, fortalece o nosso sistema nervoso, reduz a sensibilidade ao ruído. Quando nós temos aquelas dores de cabeça complicadas, quase que nem conseguimos nem ver luz, nem ouvir barulho. Elimina as náuseas e melhora o bem-estar psicológico. Portanto, ele tem ingredientes como, por exemplo, a raiz de rhodiola, as folhas de tanaceto, a riboflavina, sementes de onagra. As sementes de onagra, por exemplo, são ótimas para aquelas enxaquecas provocadas pela menopausa ou pré-menopausa. E, portanto, este suplemento é muito adequado também para essas situações. Depois, o Prorolaxin, ou Prorolaxin, como lhe queiram chamar, é um dos meus favoritos também.
porque ele vai trabalhar aqui o alívio do stress, do mau humor. Vocês podem, eu a primeira vez que vi ali mau humor achei muito engraçado, até me ri, como é que um suplemento pode trabalhar o mau humor, mas na verdade é que trabalha mesmo, e trabalha porque tem substâncias que promovem a boa disposição. Ele fortalece a resistência do organismo ao stress e estabelece um equilíbrio emocional. Devido à composição que tem, muito equilibrada, contribui para combater a tensão nervosa, facilita o estabelecimento emocional e o equilíbrio emocional, ajuda a combater a ansiedade e o stress, as insónias e o sono agitado. Muito importante, aliás, ele tem L-triptofano, que é um dos precursores da serotonina, muito importante para quem não consegue ter uma noite descansada. Às vezes há aquelas pessoas que dizem, olha, eu dormi e acordei cansada. Para essas pessoas que estão sempre a acordar, o Prorelaxin é muito, muito bom. Ela tem cidreira, vimos que lá atrás também tinha o do Life Noite. Tem alfazema, que também é um calmante espetacular, ótimo para as boas noites de sono. O L-triptofano já vos disse. A spirulina é ótima porque é uma alga e vai ajudar então durante a noite o fígado a desintoxicar. A maca, que é um adaptogénico. Os adaptogénicos, o que é que nos ajudam? É isto que trabalha mais o mau humor. Os adaptogénicos não nos ajudam a libertar dos problemas. Ajudam-nos a ver os problemas de uma forma mais relativizada, a relativizar os problemas. Ajudam-nos a adaptar às vicissitudes da vida. Basicamente é isso que os adaptogénicos fazem. E o Prorelaxin tem uma combinação muito boa destes nutrientes. Depois o Proslimer, que é o suplemento mais amigo das mulheres, porque vai ajudar a perder ali aquela barriguinha, aquela bocadinha a mais que temos ali na nossa barriguinha. Ele é um suplemento que é dirigido mesmo à queima de gordura e à redução da gordura abdominal. Tem uma série de ingredientes que ajudam a aumentar o metabolismo, tem antioxidantes e, portanto, aumentando o metabolismo, estamos então a promover a queima de gordura mais rápida, mas atenção, isto não há suplementos milagrosos. Se não tivermos uma alimentação consciente, não fizermos exercício físico, podemos tomar caixas e caixas de Proslimer que as coisas podem acontecer, mas vão demorar mais tempo. Pronto, então o Proslimer tem então a Garcinia camboja, as goji, o açaí, o café verde, que vai então aumentar o metabolismo, e o ácido clorogénico vão então ajudar aqui a combater aquela gordurinha a mais que temos ali na nossa barriguinha, sendo certo que a gordura abdominal é também um dos sinais de alarme para a síndrome X, a síndrome de resistência à insulina, que é uma situação de pré-diabetes. Depois, o Prodiacid é um suplemento importantíssimo para a alcalinização do organismo. Ele tem um conjunto de nutrientes que vão então promover a alcalinização e combater a acidificação do organismo. O extrato de rabo vermelho, a berinjela, a manga, o kiwi, a tangerina. Uma curiosidade é que este suplemento, que segundo a medicina tradicional chinesa vai tonificar o baço, ele está exatamente indicado para ser tomado na hora do pico energético do baço, segundo a medicina chinesa. E portanto vejam a preocupação que a Duolife tem em não só basear o seu trabalho na produção de suplementos de acordo com o ciclo circadiano e de acordo com os conhecimentos da medicina convencional, mas não esquecendo os conhecimentos da medicina tradicional chinesa e também da medicina ayurvédica. Muito importante este suplemento. Ele tem então aqui um conjunto de vitaminas e micro e macroelementos e sais minerais necessários ao bom funcionamento do organismo, ajudando a sua purificação. O Procoltrol, como o próprio nome indica, é então para ajudar aqui a regular os níveis das gorduras no sangue, facilitando o seu metabolismo no organismo. Então ele vai aqui promover, ajudar na digestão das gorduras e evitar também que se acumulem placas de ateroma nas artérias. Vocês estão ali a ver no ecrã
aquelas coisinhas amarelas são então as placas de atroma, daí nós ouvirmos dizer aterosclerose, que não é a mesma coisa que arteriosclerose. A aterosclerose é então a acumulação destas placas de atroma na parede das artérias. A arteriosclerose é o endurecimento das paredes das artérias, não é a mesma coisa, está bem? Então, este suplemento do Procolesterol vai então ajudar a manter os níveis adequados de colesterol. Muita atenção à questão do colesterol, porque o colesterol é importante para a saúde. O colesterol é importante para a saúde, não vamos aqui fazer do colesterol aquele papão, mas isto daria para mais 3 horas de conversa. E então é importantíssimo este suplemento no caso de problemas cardiovasculares. Tem o arroz vermelho fermentado, que é muito bom para este efeito, tem a groselha indiana, tem o alho, como eu já vos disse, o alho é um super alimento, e tem então também ali o extrato de Brahmi, que também é importante aqui na metabolização das gorduras. ProSugar é então um suplemento que nos vai ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue e a regular os distúrbios metabólicos. O que é que isto é adequado então para as pessoas que têm problemas de diabetes ou têm dislipidémias, problemas de metabolização do açúcar no sangue. Ele tem aqui a chicória, tem a amoreira, tem a canela. A canela é importantíssima porque a canela, segundo também a medicina chinesa, substitui o açúcar. Então nós, quando não imaginem que vocês não querem estar a pôr açúcar, mas precisam daquele docinho no café, então coloquem um pau de canela que vai ajudar a evitar que vocês coloquem açúcar no café. Depois as vagens de feijão, o feijão é importantíssimo para a metabolização do açúcar no sangue e, portanto, este suplemento é importantíssimo para quem tem problemas desta natureza. Depois, temos então as nossas fórmulas clinicamente comprovadas. O Pro-Optical é então uma fórmula para quem tem problemas de visão ou quem tem ou está em vias de ter olhos cansados, inflamações oculares, tem então aqui uma série de nutrientes, sumo de frutos da acerola, de uva, mirtilo, arando, sabugueiro negro, groselha negra, portanto tudo antioxidantes. Depois tem luteína, zeaxantina e astaxantina, que são ingredientes fundamentais para a saúde ocular, e tem também ali um óleo de sementes de xisto, que é também importantíssimo para manter a hidratação do globo ocular. O Pro-Optical, obviamente, como eu estava a dizer, são fórmulas clinicamente comprovadas, e isso quer dizer que elas foram testadas e obedeceram a todos aqueles critérios científicos de comprovação de resultados depois do seu uso. Depois temos aqui o novo Keratin Hair Complex, que eu ainda não experimentei, mas vou experimentar agora quando fizer a minha próxima encomenda vou experimentar. É queratina líquida e vai essencialmente atuar ali na saúde do cabelo. Cabelo 10 vezes mais forte, 2 vezes mais elástico do que antes do tratamento. Melhoria considerável do volume e da densidade do cabelo. Redução em 34% da queda do cabelo após 1 mês de utilização deste suplemento. Redução considerável da queda do cabelo, 86% depois do tratamento completo. Resultados visíveis após 3 meses de utilização. Isto é, como diria um amigo meu, uma bomba. Depois temos as nossas barras do i5, que são então, há barras para todos os gostos. Elas não substituem, obviamente, uma refeição, mas são um complemento para a quantidade de energia que vamos buscar aos alimentos que ingerimos. E depois temos também a linha de limpeza, que não só promove a limpeza das nossas casas, dos nossos utensílios, mas também do ar que respiramos. Há depois para os vidros, há para a cozinha, para os tecidos e tapetes, para as casas de banho. E isto, como vos digo, é uma revolução global, porque na verdade este conceito que a Herbalife nos traz de saúde integrada é de facto uma revolução. Não estamos habituados a ver coisas assim, e ainda bem que assim é. Depois temos os pacotes do Herbalife. Estes pacotes são pacotes que são criados para determinadas patologias ou situações,
Por exemplo, há PACs para a regeneração, para a resistência, para o sistema motor, sistema hormonal, para a energia, metabolismo e perda de peso e por aí adiante. A curiosidade nestes PACs é que eles vêm com indicação expressa das horas da toma, e essas horas da toma estão reguladas, como eu vos disse, não só de acordo com aquilo que se sabe da medicina convencional, mas também do nosso ciclo circadiano e também da informação que vem da medicina chinesa, do relógio energético da medicina chinesa e da medicina ayurvédica, adaptando as tomas à hora dos picos de energia dos órgãos, de forma a otimizar o seu funcionamento. Então, deixo-vos aqui novamente este slide da estratégia dos 5 elementos, nunca se esqueçam: condição física, gestão do stress, purificação do organismo e suplementação. Hoje vamos então lançar um novo desafio. O novo desafio chama-se escutar o seu corpo, e o objetivo deste desafio é um objetivo que todos nós, mas todos nós, devíamos ter. Muitas vezes, ou grande parte das vezes, nós tentamos silenciar o nosso corpo. Estamos sempre a silenciá-lo. O nosso corpo é sábio. E nós ou não temos paciência para ouvir, ou porque andamos sempre a correr não ligamos. Mas a verdade é que, quando nos dói a cabeça, é um sinal de alarme do corpo de que alguma coisa se passa que não está bem. Quando nos dói uma articulação, é o corpo a queixar-se, a chamar-nos a atenção de que alguma coisa não está bem. Quando estamos mal dispostos ou não fazemos bem a digestão, a mesma coisa. Quando não dormimos bem, a mesma coisa. E o que é que nós fazemos normalmente? Se nos dói a cabeça, tomamos um analgésico. Se não dormimos bem, tomamos um comprimido para dormir. Se nos dói as articulações, tomamos também um anti-inflamatório e andamos constantemente a calar o nosso corpo. O que acontece é que quando nós insistimos em não ouvir o nosso corpo, ele cala-se e surge a doença. Então, se você escutar o seu corpo quando ele sussurrar, não vai precisar de o ouvir a gritar. E este é o nosso desafio. Vamos saber ouvir o nosso corpo e vamos suplementar de acordo com aquilo que ele me está a dizer. Então, se o meu corpo me está a dizer está-me a doer as articulações, então eu vou escolher o suplemento adequado às articulações. Se me está a doer a cabeça, o meu corpo me está a dizer há qualquer coisa que se passa, então está-te a doer a cabeça, vamos procurar o suplemento adequado à dor de cabeça. E por aí fora que tem imensos, como já viram lá atrás, imensos suplementos. Então, quais é que são as regras do desafio? Escrever o que é que o seu corpo lhe disse. Às vezes, uma amiga minha outro dia dizia-me assim: olha, houve um momento em que se fez o clique. E o que nós queríamos saber era qual é que foi esse momento. Em que momento é que o seu corpo lhe disse que era tempo de parar e pensar. E olhar e preocupar-se com a sua saúde. O que é que aconteceu de diferente para que de repente você tivesse pensado, não, eu tenho que me preocupar com a minha saúde. E portanto eu vou ouvir o que é que aquelas pessoas têm para me dizer. O que é que vos fez estar aqui hoje a ouvir o que eu estava a dizer. E depois, de que forma é que depois adequaram essa necessidade depois aos suplementos, se entretanto quiserem falar desses suplementos. O que é que vocês têm que fazer? Têm que enviar um e-mail para desafiosuplementação@gmail.com até ao dia 15 de setembro com esse testemunho, escrever meia dúzia de linhas com esse testemunho, e o melhor testemunho do desafio será convidado a realizar um vídeo e ir ser reconhecido no nosso congresso dos 5 elementos que vai haver no dia 22 de setembro. Primeiro congresso dos 5 elementos em Portugal. Pronto, outra notícia que eu tenho para vos deixar é que podem qualificar-se também para o cruzeiro, no Tejo. A qualificação entre 16/8 e 15/9, se qualificarem com os pontos, acho que é 25.000, não sei se é na taxa, mas acho que sim. Podem fazer então o cruzeiro no Tejo, que é espetacular. Este cruzeiro é muito, muito, muito agradável. E vamos também iniciar uma nova turma de vida consciente. Ela vai iniciar no dia 26 de agosto de 2019. Quem se quiser inscrever, pode ainda enviar um e-mail à doutora Teresa Patinha para inscrevendo-se nesta turma, e podem ainda iniciar este desafio de vida consciente no dia 26 de agosto. Podem até juntar o vosso testemunho com a inscrição nesta turma da vida consciente.
Pronto, depois só para vos dizer que o nosso congresso da Estratégia dos 5 Elementos vai ser no dia 22 de setembro em Lisboa. O último dia de inscrições, salvo erro, é no domingo, e portanto quem ainda não se inscreveu, fica aqui o convite para se inscrever, porque com toda a certeza vai ser um dia cheio de muito conhecimento, muita informação e também grandes surpresas, de certeza absoluta. Deixem-me só agora aqui voltar à nossa partilha de ecrã. E pronto. Olhem, eu por hoje terminei a minha apresentação. Foi um prazer imenso ter estado aqui a participar, a partilhar convosco estes poucos conhecimentos que eu tenho, mas que de facto me dá muito, muito, muito prazer trabalhar. E como eu vos dizia no início, se aquilo que eu vos disse hoje aqui servir para um de vocês decidir começar a fazer um programa de vida consciente, então valeu a pena. Eu queria deixar a todos o meu muito obrigada e dizer-vos que estaremos sempre disponíveis para esclarecer as vossas dúvidas e para tudo o que precisarem, está bem? Muito obrigada a todos e até breve. Beijinhos. Tchau, tchau. Vamos cá ver quem é que está. Eu tenho que pôr os outros. Eu estava a falar com a Regina. Eu estou a falar. Beijinhos a todos. Beijinhos a todos. Obrigado, Catarina, doutora Catarina. Muito obrigado, muito boa noite. Obrigado, espetacular. Muitos parabéns pela sua conferência e uma muito boa noite. Muito boa noite mesmo. Parabéns, Obrigado. Catarina, foi excelente a apresentação. Ana Catarina Maia, fantástica apresentação, que orgulho, muitos parabéns, fantástica, excelente, Teresa, 10 ainda bem. estrelas. Ainda bem que gostaram, Teresa. Estou sempre à vossa disposição Muito. para aquilo que precisarem, está bem? Gostei muito. Muito bom, estou aqui a babar de orgulho e felicíssima, muito bom trabalho, muito bem. Obrigada. Mesmo, muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Beijinhos e obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Obrigada. Teresa, desliga o vídeo. Desliga a gravação, Teresa. Ok. Beijinhos. Tchau, tchau. Desliga. Aproveita bem.